Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse nosso novo encontro. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar sequência agora ao nosso estudo sobre as ferramentas de controle. E essas ferramentas de controle são ferramentas que estão à disposição do indivíduo, da sociedade, diferente de algumas ferramentas de controle que dependem de uma legitimação maior, mais específica, como a gente tem visto desde o início do semestre, que são aquelas que têm um rol próprio de pessoas que podem propô-la, como é o caso, por exemplo, da ação civil pública, ou desculpem, ação, das ações de controle concentrado, como a ADIM e as suas derivadas, a ADC, a de intromissão. Essas ferramentas que nós vamos tratar agora são ferramentas que nós podemos utilizar com a maior abrangência de legitimados. Como a gente vai perceber, nós temos uma legitimação muito mais ampla e permitem que, no caso concreto, como é controle difuso, nós possamos ter uma tutela dos direitos e respeitando, assim, a supremacia da norma constitucional. Primeiro encontro, nós vamos falar do mandato de segurança. Eu coloquei um aviso para vocês dizendo que tinha novidade legislativa. É uma novidade que está completando aqui mais ou menos um ano, porque é uma decisão de junho do ano passado, do Supremo Tribunal Federal, e por conta disso, há uma chance muito grande de ser cobrado em provas, assim como também de isso aparecer até para vocês num caso, como vocês são alunos do oitavo semestre em diante, isso aparecer para vocês num caso na sua atuação profissional. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa, o mandado de segurança. O mandado de segurança, pessoal, é um dos principais remédios constitucionais. Porém, apesar de ser um dos principais remédios constitucionais e junto com o habeas corpus ser o remédio constitucional mais utilizado, o habeas corpus, o mandato de segurança, ele possui uma característica diferente. A gente vai ver que há algumas características no mandato de segurança que a gente já consegue perceber da sua própria previsão constitucional. Então, a Constituição apresenta a previsão do mandado de segurança no artigo 5º, inciso 69, quando determina que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Bem, pessoal, com isso a gente já consegue ter uma série de informações. Primeiro, o mandado de segurança opa, vamos ativar aqui a canetinha, tá? O mandado de segurança, para começar, é uma ação constitucional do gênero remédio, ou seja, vai ser uma espécie de remédio, né, pessoal? É uma ação constitucional e é um remédio constitucional. Então, obviamente, eu já sei que sendo um remédio constitucional e uma ação constitucional, eu vou promover judicialmente esse mandado de segurança de acordo com a regra de competência. Mas, galera, qual é o objeto de proteção do mandado de segurança? Qual vai ser o objeto? O objeto de proteção do mandado de segurança é, olha só, o direito líquido e certo. Galera, o que é direito líquido e certo? Direito líquido e certo é aquele direito que já faz prova de si mesmo, ou seja, que não necessita de uma dilação probatória para sua demonstração, que eu consigo demonstrar com a reunião de documentos, ou seja, com o que a gente chama processualmente de prova pré-constituída. Introduzir novas provas já não vai caber mandado de segurança. Então, é para quando, por exemplo, eu alego uma lesão ao devido processo legal ou ao contraditório num procedimento administrativo e eu consigo demonstrar, juntando cópia do procedimento, da notificação, juntando cópia da decisão, que houve esse desrespeito, quando eu identifico uma nulidade, uma perseguição, quando eu comprovo algum vício numa decisão administrativa ou uma decisão da autoridade pública, quando há, por exemplo, uma rejeição de um direito que não vai depender de uma prova maior, e daí que às vezes a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para utilizar mandado de segurança para tratamentos de saúde. É algo que a gente tem que ter cuidado. E trocar mandado de segurança para conseguir acesso à saúde, sim.
Saúde é um direito líquido e certo. Porém, galera, há um cuidado. Se houver a necessidade de instrução probatória, como, por exemplo, realização de uma perícia, para verificar se realmente é necessária a providência que você quer, ou a intervenção que você precisa, então, nesse caso, o mandado de segurança não será mais cabível. O mandado de segurança, pessoal, não vai ter uma dilação probatória, não vai ter uma instrução probatória. Os documentos, eles já são juntados com a petição inicial. Ah, Ítalo, mas eu não tenho acesso aos documentos, eu pedi na administração pública, a administração pública não me deu os documentos. Isso quer dizer que eu não posso promover o meu mandado de segurança, isso quer dizer que não tenho o que eu fazer, ou que eu vou ter que, por exemplo, entrar com um habeas data antes, e depois é que eu vou promover o mandado de segurança? Não. Nesse caso, a Lei 2016, que regulamenta o mandado de segurança, ela prevê que se a documentação estiver em posse da autoridade coatora, então você vai pedir na sua petição inicial que o juiz determine a juntada dessa documentação. Então, vejam, pessoal, eu preciso dessa documentação para promover a demanda, mas, obviamente, se ela estiver em poder da autoridade coatora e ela não me entregar, eu não preciso promover uma ação anterior. Basta que eu peça ao juiz que o juiz determine, na sua notificação, que a autoridade coatora apresente, no prazo de 10 dias, essa documentação. Então, a autoridade ela vai apresentar essa documentação e haverá prova pré-constituída. Então, basicamente, as provas que eu vou apresentar dentro do mandato de segurança são provas documentais. É por isso que alguns autores chamam até mesmo o mandato de segurança de uma ação de evidência. Vocês lembram que vocês estudaram tutela de evidência? Tutela provisória de evidência, fundamentada no artigo 311, em que já há uma demonstração do direito com provas pré-constituídas para a concessão da tutela provisória? Bem, o mandato de segurança parece com isso. A diferença é que o mérito inteiro da demanda depende dessa demonstração de um direito pré-constituído, com provas pré-constituídas. Então, eu não vou ter instrução probatória. Tanto que, em provas da OAB, para você saber que é cabível, que se busca o mandado de segurança, a OAB ela vai fazer esse jogo dizendo, por exemplo, se vai ter ou não produção de provas, se vai ouvir testemunha ou não vai. Por quê? Porque existe uma outra característica no mandado de segurança. Qual? O mandado de segurança é residual. Olha só, ele é residual. Como assim? Ele pega o que sobrou. Galera, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, se cabe outro remédio constitucional, não cabe mandado de segurança. Coube outro remédio constitucional, não cabe mandado de segurança. Certo? Mandado de segurança é cabível quando não cabe outro remédio constitucional. Direito líquido e certo, a liberdade de locomoção, Ítalo. Às vezes a pessoa erra isso. Olha, o camarada está aqui numa clínica, internado, e não pagou. E nem deu um cheque calção. Aí a clínica diz que só vai dar alta se ele fizer o pagamento. É uma limitação ilegal da liberdade do indivíduo, portanto, é habeas corpus. Ah, eu entrei com mandado de segurança. Entrou errado. Liberdade de locomoção é protegido com o habeas corpus. Ah, eu quero acesso à informação. Que informação? Pessoal minha, de um banco de dados público. Habeas data. Ítalo, cheguei lá na administração pública e pedi uma certidão sobre informação pessoal minha. E eles me rejeitaram. Eles rejeitaram a certidão sobre essa informação pessoal minha. Eu faço o quê? Aí é mandado de segurança. Porque o direito que você está alegando não é o direito da informação, é o direito à certidão. Cuidado com isso. Outro, acesso a procedimento administrativo. Não é habeas data. Se negar acesso ao procedimento administrativo, o direito de acesso ao processo administrativo não é o direito de informação. Então, é mandado de segurança. Então, mandado de segurança é quando não couber outro remédio para a proteção daquele direito. Mas cuidado, esse caráter residual, pessoal, é com relação a outros remédios. Por exemplo, em tese, ao invés de promover um mandado de segurança, eu poderia promover uma ação comum. Aquela do procedimento civil que vocês viram em processo civil, que vai ali do artigo 318 em diante. 318, porque no 319 fala da petição inicial, né? Então, aquela ação civil, como a gente sabe, o direito administrativo, ele não tem um ramo processual próprio, então a gente utiliza o processo civil. Então, pessoal, você poderia continuar promovendo a demanda no procedimento civil comum.
Vamos imaginar que é a seguinte situação. A empresa foi punida, ou melhor, a empresa foi punida num procedimento administrativo em que não foi garantido contraditório, direito líquido e certo ao contraditório. Eu poderia promover uma ação anulatória, ação civil, declaratória de nulidade do ato administrativo? Posso. Mas eu não tenho direito líquido e certo? Tenho. Então, eu poderia promover um mandado de segurança. Então, poderia caber os dois? Sim. Uma com procedimento civil, outra com procedimento mais célere. Então, eu veria qual seria o mais adequado para o caso. Então, quer dizer que se cair numa prova de segunda fase da OAB, por exemplo, num concurso para a Procuradoria, uma situação em que eu vejo que é cabível mandado de segurança, eu também posso fazer ação civil. Em tese, pode. É por isso que a OAB e os concursos vão dar detalhes se ela quer o mandado de segurança ou não. Então, digamos que, coloca lá no caso assim, o servidor foi perseguido administrativamente e removido. A administração alegou que a remoção era para fins de interesse público, mas ele tem testemunhas que afirmam que a remoção foi por perseguição política. Aí não cabe mandado de segurança. Por que, Ítalo? Não cabe. Não cabe, por quê? Porque a questão disse que ele tinha testemunhas. Ou seja, as provas que ele precisa produzir são provas testemunhais. Vou precisar de uma instrução probatória. Então, não vai caber. Eu vou precisar promover ação civil. Agora, se disser, por exemplo, que é prova pré-constituída, direito líquido e certo, e disser assim, escolha a demanda judicial mais célere, um rito mais célere que dispensa instrução probatória. Então, aí é mandado de segurança. Então, a questão ela vai dizer, claro, vai dizer de forma clara como é que você vai, ou qual vai ser o procedimento que você vai manejar. Além disso, pessoal, olha só, há a previsão de que é cabível quando a autoridade, quando o coator é olha só, responsável por essa ilegalidade ou abuso, certo, pessoal? Lembrando que abuso de poder é um gênero e nós temos duas espécies, excesso de poder e desvio de poder, for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público. Ítalo, eu não sei o que é uma autoridade pública. A lei de licitação diz o que é uma autoridade pública no artigo 6º, dizendo que é o agente público com poder de decisão. Então, se um servidor público praticou o ato, mas a decisão foi de uma autoridade, você não vai contra o servidor, não é contra o ato do servidor, é contra o ato da autoridade com poder de decisão. Mas, galera, cabe contra a concessionária de serviço público? Cabe. Olha, agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Um delegado, por exemplo. Um delegado de prestação, um delegado de serviços públicos, uma concessionária de serviços públicos. Então, primeira coisa, polo ativo. Quem pode promover mandado de segurança? Qualquer pessoa, natural ou jurídica, pode promover o mandado de segurança. Qualquer pessoa pode promover o mandado de segurança, certo? E o sujeito passivo, polo passivo da demanda, vai ser a autoridade. Mas cuidado, que aqui tem um litisconsórcio passivo necessário. Você passou num concurso para o Estado dentro das vagas. Durante o período de convocação, de validade do concurso, o governador não te chamou. Venceu. Surgiu, de acordo com o STF, direito líquido e certo à sua nomeação. Aí você vai e promove o mandato de segurança. Se o juiz determinar a sua nomeação, quem vai arcar com o ônus da nomeação não é o governador, é o Estado. Então, há um litisconsórcio passivo necessário entre a autoridade coatora e a pessoa jurídica a qual ela se encontra vinculada. Então, eu tenho que pedir isso na minha petição inicial, lembrem disso. Eu tenho que regularizar o litisconsórcio passivo necessário. Senão, eu vou ter consequências, né? Se o litisconsórcio ele for unitário, a sentença é nula. Se ele não for, ela vai ser ineficaz contra quem não participou. Nesse caso, por exemplo, quem vai arcar com o ônus vai ser o poder público, que vai te convocar, vai ser o Estado. Então, a própria lei diz que deve ser notificado o órgão de assessoramento ou de representação jurídica da pessoa jurídica a quem essa autoridade coatora se encontra vinculada. É um litisconsórcio passivo necessário no mandado de segurança. Existem algumas situações, galera, em que o mandado de segurança não é cabível, certo? O artigo 1º, isso aqui é a lei 2016-2009, que é a lei que trata do mandado de segurança, e ele determina que, olha só, não cabe mandado de segurança contra ato de gestão comercial praticado por administrador de empresa pública
de sociedade de economia mista e de concessionária de serviço público. Por quê? Porque isso não é função pública. Isso aqui é atividade privada. Então, o regime é de direito privado, então não vai caber mandado de segurança, certo? E o artigo 5º diz que não se considerará mandado de segurança quando se tratar, primeiro, de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução, de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo e de decisão judicial transitada em julgado. Então, olha só. Vamos lá. Se couber decisão, se couber recurso, então não cabe mandado de segurança. Ok? Ah, então, eu sei que lá no juizado especial da tutela provisória não cabe recurso. Certo? Não cabe mandado de segurança? Em tese. Ah, então, sempre que houver uma tutela provisória no juizado especial, eu vou usar o mandado de segurança. Certo? Você tem direito líquido, certo? Você tem prova pré-constituída. Então, você não pensa que o mandado de segurança se transformou num agravo, não, viu? Porque não se transformou, não. Olha só, primeira coisa, tudo bem, uma decisão judicial da qual não tem recurso com efeito suspensivo. Certo? Então, em tese, eu posso usar o mandado de segurança, mas você tem direito líquido, certo? Ou você simplesmente está insatisfeito ou achou que a decisão do juiz foi injusta. Existe uma diferença muito grande. Se eu acho que a decisão do juiz foi injusta, não é direito líquido, certo? Agora, o juiz deu uma decisão que afronta diretamente a Constituição, a lei. Aí é outra coisa. Então, cuidado com essa historiazinha de que cabe mandado de segurança, decisão interlocutória. Lá no Estado Especial, não é só assim. Nós não transformamos o mandado de segurança em um sucedâneo recursal, porque ele não é, certo? E, obviamente, também não é um sucedâneo da ação rescisória. Se a decisão judicial transitou em julgado, vai caber o que? A ação rescisória, e conforme o caso, até a ação anulatória, né? Por exemplo, no caso de um acordo. Galera, além disso, olha só, não cabe mandado de segurança para discutir norma em abstrato. Cabe mandado de segurança para controle de constitucionalidade, mas, obviamente, no caso concreto. Tanto que a única ferramenta de controle preventivo de constitucionalidade que nós temos é o mandado de segurança impetrado por parlamentar contra o Poder Legislativo, contra a mesa diretora, alegando o direito ao devido processo legal rígido, ou processo legislativo rígido, quando o processo de aprovação de uma norma está ferindo o regimento interno. Então, não estou discutindo que a norma viola a Constituição, mas que o regimento interno está sendo desrespeitado. Porque senão eu estou discutindo a norma em abstrato. E não cabe mandado de segurança para discutir norma em abstrato. Certo? Não é também sucedâneo de ação direta de constitucionalidade. Ok? E se há um recurso para impugnar a decisão, recorre-se. Ok, galera? Vamos lá. Qual é o procedimento do mandado de segurança? Primeiro, petição inicial. E quais são os requisitos, título? 319. Mas, e aqui com muita força, né, pessoal, 320. Por quê? Porque o 320 vai falar sobre os documentos necessários. E o mandado de segurança tem a necessidade de se demonstrar o direito líquido e certo, ou seja, a prova tem que estar pré-constituída. Protocolo da petição inicial, o juiz vai analisar, obviamente ele pode ir entendendo que existem vícios que precisam ser sanados, determinar a sua intimação para sanar os vícios, né, emendar a inicial. Caso contrário, se ele entender que a hipótese de extinção, ele pode extinguir o processo sem resolução de mérito, indeferindo a inicial, mas se tiver tudo ok, ele determina a notificação da autoridade coatora, e essa autoridade coatora, galera, vai ter o prazo de 10 dias para prestar informações, certo? Título que é informações? É a contestação no mandado de segurança, só que o nome é informações. E o que é a notificação? É a citação, só que a gente chama de notificação. Depois disso, o MP vai ser notificado, ou, desculpem, intimado para apresentar parecer no prazo de 10 dias. Com ou sem o parecer do MP, depois desses 10 dias, o juiz sentenciará em 30. Galera, cuidado, que o Ministério Público obrigatoriamente tem que ser intimado, mas ele não é obrigado a intervir. Se ele entender que, isso ali, tudo bem, a administração pública faz parte dessa demanda, mas não tem interesse social, não vou intervir, tranquilo, não há problema. O mandado de segurança, pessoal, tem prazo decadencial. Quanto tempo? 120 dias. 120 dias. Tem audiência de instrução? Não. Como a gente já disse, não há audiência de instrução. Direito a líquido e certo.
Cabe tutela provisória do mandado de segurança? Sim. E a lei ainda fala expressamente em liminar. Fala expressamente em liminar. Olha só, galera. Ao despachar inicial, o juiz, olha só, ordenará. Galera, olha o que diz o inciso terceiro. E se suspenda o ato que dê motivo ao pedido, quando houver fundado e relevante, fundamento relevante do ato impugnado, poder resultar na eficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento da pessoa jurídica. Parágrafo 1º, da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a segurança, caberá agravo de instrumento. Perfeito, tela provisória, né? Parágrafo 2º, não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e de bens provenientes do exterior, a reclassificação e equiparação de servidores públicos e a concessão ou aumento de extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Não está dizendo que não cabe mandado de segurança aqui. Está dizendo que não se concede liminar. Cuidado! Parágrafo 2º, declarado inconstitucional pelo STF em junho do ano passado. Em junho de 2021, foi declarado inconstitucional pelo STF o parágrafo 2º. Ok, galera? Cuidado, cuidado. Ou seja, olha aqui, cuidado, ADI 4.296, tá aqui cópia da decisão, foi declarada inconstitucional esse parágrafo. Galera, o mandado de segurança ele também pode ser coletivo. O mandado de segurança coletivo, primeira coisa, quando a gente fala de direitos coletivos, a gente está falando de direitos que fazem parte de um gênero. O direito coletivo, em sentido amplo, se divide em direito difuso, em direito coletivo, em sentido estrito, e direito individual homogêneo. O mandado de segurança coletivo não cabe para direito difuso, só para o coletivo e para o individual homogêneo. Ele é previsto no inciso 70 do artigo 5º, que determina que o partido político, com um representante no Congresso Nacional, e a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados, podem propor um mandado de segurança coletivo como substitutos processuais. Mas isso não é uma legitimação universal, galera. É necessário que demonstre-se uma pertinência temática à atuação dessas instituições. Olha o que diz o artigo 21 da lei. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa dos seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária. Tem que ter pertinência, né? E tem que ter representação no Congresso Nacional, deputado ou senador. Pelo menos um. Ou por organização sindical, entidade de classe ou associação, né, sendo essa última pré-constituída há pelo menos um ano, em defesa dos direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos, desde que pertinente às suas finalidades, dispensadas para tanto autorização especial. E o parágrafo único fala sobre quais são os direitos protegidos, olha só, coletivos, que são os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular, grupo ou categoria. Os difusos, não. Eles são transindividuais, indivisíveis, e que as pessoas não podem ser identificadas, em que essas pessoas são reunidas por uma situação de fato. Mas no direito coletivo há uma situação jurídica de base. Então, por exemplo, direito difuso é meio ambiente, é moralidade administrativa, é patrimônio público. Certo, galera? Então, cabe para o direito coletivo, cabe para o individual homogêneo, mas para o direito difuso, mandado de segurança coletivo, não. Ítalo, e o MP? Pessoal, primeiro, existe um projeto de lei tramitando para autorizar o MP e a Defensoria Pública a proporem o mandado de segurança coletivo. Mas já existe decisão do STJ permitindo, reconhecendo que, apesar de não existir previsão legal, o Ministério Público pode, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, propor mandado de segurança coletivo como mais uma ferramenta sua. Certo? Então, cuidado, pessoal, o mandado de segurança coletivo pode ser proposto pelo MP, de acordo com a STJ, sim. De acordo com a lei, não. Aí, se cair numa prova, você tem que ter cuidado. Se na questão de ser assim, de acordo com a lei 2016 e com a Constituição, o Ministério Público não pode propor mandado de segurança coletivo. De acordo com a lei, não. Ele não está previsto. Mas ele pode, de acordo com a jurisprudência do STJ? Pode. Então, cuidado com a jurisprudência do STJ. Saiba o que está sendo perguntado. É a jurisprudência do STJ? Ou
nós estamos falando do conceito da lei, ok? O artigo 22 diz que no mandato de segurança coletiva a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo categoria substituídos pelo impetrante, mas que não induz litispendência com ações individuais, ou seja, eu posso continuar meu mandato de segurança. Agora, eu não vou ser beneficiado pela sentença favorável se eu fui notificado oficialmente da propositura do mandato de segurança coletivo, eu tinha meu individual e no prazo de 30 dias eu não desisti dele. Parágrafo 2º diz que no mandato de segurança coletivo a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Também declarado inconstitucional pelo STF. Então, o parágrafo 2º do artigo 22 e o parágrafo 2º do artigo 7º foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal em junho de 2021. Certo, pessoal? Cuidado. Algumas súmulas importantes sobre o mandado de segurança. Súmula do STF, 624. Não compete ao STF conhecer originariamente de mandado de segurança contratos de outro tribunal. Pessoal, contrato do tribunal, o mandado de segurança é de competência do próprio tribunal. Então, se é um mandado de segurança contrato do TJ, é o TJ. Do STJ é o STJ. Do STF é do STF. Ítalo, e a quem compete? O STF julga mandado de segurança? Julga. Artigo 102 da Constituição Federal, inciso 1º, certo? Mandado de segurança é uma competência originária do STF quando a matéria é impugnada, quando a autoridade coatora for o próprio STF, presidente da República, mesa do Congresso Nacional, mesa da Assembleia, da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, Tribunal de Contas da União, já o Procurador-Geral da República também, já é para o STJ, quando for outras autoridades, né, decisão do próprio Supremo, do próprio STJ, vai ser do TRF, decisão do próprio TRF, vai ser... E quando é que vai ser do juiz estadual? De acordo com a previsão da organização na Constituição do Estado. Então, vai ser a organização judiciária quem vai definir o que é que vai ser de competência do juiz estadual e do juiz e do Tribunal de Justiça. Normalmente, as autoridades estaduais, como governador do Estado, secretário de Estado, a competência é do próprio tribunal. E autoridades municipais costumam ser competência do juiz, mas tudo isso depende da norma da organização local. Se você for fazer um concurso estadual, juiz, promotor, defensor público, obrigatoriamente você tem que conhecer esses requisitos, essas previsões de competência do tribunal e da estrutura interna do judiciário. Por quê? Porque, isso, claro, se estiver previsto no edital, você tem que saber a quem compete o quê naquele estado específico, certo? Porque pode cair na prova. Já a súmula 101 diz que o mandado de segurança não substitui a ação popular, nem poderia, é residual. Escavação popular é ação popular. A súmula 266 diz que não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. E a súmula 267 diz que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. E aí, galera? Então, pessoal, esses são os contornos do mandado de segurança. Vamos ver como é que já caiu o mandado de segurança coletivo na prova da OAB. Olha aqui. Após anos de defasagem salarial, milhares de trabalhadores que integravam o mesmo segmento profissional reuniram-se na sede do Sindicato W, legalmente constituído e em funcionamento há 20 anos, que representava os interesses da categoria em Assembleia Geral, convocada especialmente para deliberar a respeito das medidas a serem adotadas pelos sindicalizados. Ao fim de ampla discussão, decidiram que, em vez de greve, que causaria grande prejuízo à população e à economia do país, iriam se encontrar nas praças da capital do estado Alfa, com o objetivo de debater publicamente os interesses da categoria de forma organizada e ordeira, e ainda fariam passeatas semanais pelas principais ruas da capital. Em situações dessa natureza, a lei dispõe que seria necessária prévia comunicação ao comandante da Polícia Militar, autoridade policial, né? Direito de reunião. No mesmo dia em que recebeu a comunicação dos encontros e as passeatas semanais que tiveram início em 10 dias, o comandante da Polícia Militar, em decisão formalmente comunicada ao sindicato, decidiu indeferi-lo sob o argumento de que atrapalhariam o direito de lazer nas praças e a tranquilidade das pessoas, os quais são protegidos pela ordem pública. Inconformado com a decisão do comandante da Polícia Militar, o sindicato W procurou um advogado e solicitou o manejo da ação judicial cabível que dispensasse instrução probatória, olha aqui, ó, considerando a farta prova documental existente, para os trabalhadores pudessem cumprir o que foi deliberado na Assembleia.
o prazo inicialmente fixado, tá aqui, perdeu-se o fim, né? Mas, enfim. Galera, então, olha só como a OAB já disse aqui, né? Dispensar a suspensão probatória, já jogou presente um mandado de segurança. Tem aqui os outros requisitos, no tal final da questão, a gente poderia ver isso. Qual é o direito aqui, galera? Primeiro, direito de reunião. Direito de reunião é um direito o quê, Ítalo? Coletivo? Não. É um direito individual de manifestação coletiva. Ou seja, o direito de reunião é um direito individual, mas que, obviamente, tem uma dimensão coletiva. Eu só posso me reunir com outras pessoas. É individual, mas que eu preciso da coletividade para exercê-lo. Então, aqui é um direito individual homogêneo dos sindicalizados ou da própria categoria como um todo. Então, estamos diante da possibilidade de um mandado de segurança coletivo, tendo o sindicato como um legitimado extraordinário. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido mais a figura do mandado de segurança. Nos encontramos na nossa próxima aula, onde vamos discutir o mandado de injunção e o habeas data. Até mais, pessoal. Fiquem todos bem.